Olá, boa noite. Tô muito animada que mais uma vez estamos iniciando um estudo bíblico online. Estamos iniciando um estudo bíblico. Gente, eu tô um pouquinho congestionada porque eu fiquei bem resfriada esses tempos, que peguei muita chuva, enfim. Eu e meu filho, a gente ficou bem resfriado, mas agora já estamos bem. Gente, nós, Paulo e eu, né? Quem acompanha a página aqui já há bastante tempo sabe que o Paulo e eu, a gente fez aqui alguns estudos bíblicos. Olá, para quem tá chegando agora. Eu vejo, olá, boa noite para quem tá chegando agora. Eu fico muito feliz que vocês chegaram até aqui. Vocês não chegaram aqui por acaso. Eu tenho toda a certeza absoluta que todo mundo que passar por esse vídeo, o Espírito Santo tá chamando. Gente, falta muito pouco para Jesus voltar. Então a gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente tem que saber o que Deus quer de nós. Então, continuando o que eu estava falando antes, Paulo e eu, a gente já havia feito esse estudo aqui na página. Teve bastante resultado para a honra e glória de Deus. E agora, vamos voltar de novo com os estudos. Quando Paulo estiver em casa, ele faz junto comigo, né? Hoje ele não tá. Então, hoje nós vamos iniciar o primeiro estudo, que é a Bíblia Sagrada. Então, aqui nós vamos responder perguntas como Jesus considerava a Bíblia? Pessoal, compartilhem, tá certo? O vídeo. Passa pro WhatsApp. Ele é público, então dá para passar pro WhatsApp. Qualquer pessoa pode assistir o vídeo, qualquer pessoa. Então, compartilhem em grupos. Compartilhem nos seus WhatsApps, nos grupos de WhatsApp, para um amigo, para uma amiga, para uma irmã, para o cônjuge, para a mãe, não importa, para quem que o Espírito Santo tocar no teu coração nesse momento de passar esse vídeo para estudar a palavra conosco, passe, envie, não deixa para depois. Então nós vamos responder perguntas como, a Bíblia, né? Como Jesus considerava a Bíblia? Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-la? Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? E assim por diante. Pessoal, vocês sabiam que na época de Jesus já existia a Bíblia? Já existia a palavra de Deus? Claro, o Novo Testamento não, né? Porque o Novo Testamento, ele surgiu após a vinda de Cristo para a Terra. E ali os discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, apóstolos, discípulos, escreveram sobre a vida de Jesus. E no final, João escreveu o livro A Revelação, que é o Apocalipse. Mas antes do Novo Testamento, tinha o Antigo Testamento que Jesus estudava. Jesus lia o profeta Isaías, né? No próprio Novo Testamento, ali fala, né, que Jesus estava em Cafarnaum e se eu não me engano, foi Cafarnaum, Galileia, não lembro. Mas ele foi ler o profeta Isaías e ali ele se declarou Messias. Foi quando o povo ficou muito bravo, pegou ele e quis levar ele para tirar ele de um precipício, mas não tinha chegado a hora dele ainda, e então ele não morreu. Mas ele estudava, sim, a Bíblia. Jesus, ele estudou a palavra desde pequeno. Então vamos pro estudo de hoje, né? O estudo de hoje, a Bíblia Sagrada. Boa noite para quem está chegando. Peço que vocês compartilhem o vídeo. Envie para o WhatsApp, envie para os amigos, envie nos grupos, envie nas páginas e fiquem aqui estudando, porque Jesus quer, o Espírito Santo quer que nós entendamos a palavra. Vamos lá, vamos orar então para iniciar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sabemos que as pessoas que estão aqui, que vão assistir esse vídeo, não estão aqui por acaso, por mera coincidência, mas sim porque o Espírito Santo está te chamando tá chamando essas pessoas para participar desse estudo. Eu peço, Senhor, por misericórdia, abençoe esse estudo para a honra e glória do teu nome e que as pessoas lembrem de compartilhar e de enviar essa mensagem para mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia Sagrada. Como Jesus considerava a Bíblia? Então faz assim, faz o seguinte, pega a tua Bíblia, vou esperar um pouquinho.
Pega a tua Bíblia enquanto eu tô aqui falando. Já vai, já levanta aí onde tá fazendo, não fica me olhando. Levanta, pega a Bíblia, pega um papel, pega uma caneta. Enquanto isso eu vou tomar uma aguinha, peraí. Gente, eu tô com os meus gatos aqui fazendo a maior bagunça do mundo. Eu vou mostrar pra vocês. Enquanto vocês estão pegando a Bíblia, eu vou mostrar pra vocês o que eles estão fazendo. Olha só a bagunça. Ó, olha ali meu tapete, o que eles estão fazendo? Ai, gente. Olha. Só quem tem gato sabe como é que é a situação. Vocês esperam só um pouquinho que ele pegou um negócio aqui na boca e eu vou ter que tirar. Espera só um pouquinho, por favor. Gente, pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Pronto, cheguei. Vamos lá? Vamos estudar a palavra de Deus, então? Pegou a Bíblia? Pegou o lápis, a caneta, o livro, enfim, vamos lá. Como Jesus considerava a Bíblia? Vamos abrir em João 17:17. João. Jéssica, onde é que fica João? João fica no Novo Testamento, depois lá de Mateus, Marcos, Lucas. Aí a gente abre no capítulo 17. O que é capítulo na Bíblia? Capítulo são esses números grandões aqui, ó. Tá vendo? Que é o 17, aqui é o 16, só que na câmera mostra ao contrário, né? Capítulo 17, 17, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui de novo para ver se é isso mesmo. 17, 17. Como Jesus considerava a Bíblia? Santifica-os. Lê comigo. Abriu aí? Tudo certo? João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se tu tá assistindo esse vídeo agora, ele não está ao vivo, tu deve estar assistindo outro dia, outra hora, dá pausa no vídeo. Clica aí na tela e para o vídeo. Procura com calma. Lê junto comigo. Achou? Despausa e a gente continua lendo. Por quê? Que é tão importante vocês acompanharem? Porque quando a gente olha na palavra de Deus, quando a gente olha o versículo, quando a gente olha o capítulo e o que está escrito, o Espírito Santo grava na nossa mente. Quando a gente apenas ouve as pessoas falarem, não é tão fácil gravar na nossa mente. Mas quando vemos com os nossos olhos o que está escrito na palavra, não tem como sermos enganados também por outras pessoas, ou por falsos profetas, pastores, mulheres, homens, enfim, não somos enganados, porque nós vimos com os nossos próprios olhos o que está escrito na Bíblia. Então, o que diz João 17, 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus, que estava aqui falando, né? Vocês me desculpem meus erros de linguagem, sou uma pessoa humilde, não tenho muito estudo, mas eu tento, né? Falar da melhor forma possível, mas vai ter alguns errinhos aqui, tá? Então, assim, para Jesus, a palavra que é a Bíblia é a verdade. Então, Jesus considera a Bíblia como a verdade. Isso está escrito em João, capítulo 17 e versículo 17. Agora, vamos para o próximo capítulo. E a pergunta é: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-la? Aí nós vamos abrir no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que fica no Novo Testamento, tá? Repetindo, se vocês estão assistindo, claro, agora tá ao vivo, né? Tem 3 pessoas assistindo ao vivo aqui, mas depois, quando esse vídeo ficar gravado, vai ter pessoas que vão estar assistindo e não sabem ainda muito manusear a Bíblia. Então, a pessoa dá pause aí no vídeo e pausei aí
né? E procura o texto junto comigo e depois retorna de novo com o vídeo. Atos 8. Atos capítulo 8. O que é capítulo? Capítulo é um número grande. Aqui, ó. Atos 8, versículo do 26 ao 31. Isso aqui é capítulo, ó, gente. Vou reformar, ó. Os números grandes e os versículos são os números pequeninos. Vamos de novo ler a pergunta pra gente ler a resposta? Ariana, boa noite, que Deus te abençoe. A Gisele que tá sempre aqui na página com a gente, né? A Gisele é uma bênção. A Gisele, Deus te abençoe. Boa noite. Tudo muito bem explicado, para honra e glória de Deus. Obrigada, gente. Deus acompanhe vocês. Não esqueçam de compartilhar, tá bom? Atos 8, do 26 ao 31. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-la? Aqui a gente vai contar uma parte da Bíblia sobre Filipe. Ó, vejam só o que aconteceu com Filipe. Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar. Atos 8, do 26 ao 31. O título é Filipe e o eunuco. Do 26 ao 31. 8, 26 ao 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Desponte e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Viu que eu falei para vocês que a palavra de Deus, a Bíblia, já existia na época de Jesus? Filipe era quem? Um discípulo de Jesus, né? Então, esse discípulo, ele viu esse homem lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanhe-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, vou dizer para vocês aqui o que aconteceu aqui nessa cena. Imagina. Filipe estava lá, sentado de boa em algum lugar, quem sabe, né? E um anjo, Isso. E um anjo chegou para Filipe e falou assim: Filipe, vai lá em tal lugar, que vai ter um senhor eunuco. Ele é etíope, eunuco, ou seja, ele não era de Jerusalém, ele não era judeu, ele era de outro lugar, tá? E ele era uma pessoa, por ser eunuco, ele trabalhava no palácio, né? Ele trabalhava no palácio, lá com a rainha dos etíopes, e ele era superintendente de todo o seu tesouro. Então, ele que cuidava de todo o tesouro da rainha. E esse homem eunuco, que não era judeu, estava lendo o profeta Isaías. Ele tinha ido adorar lá em Jerusalém, ali no versículo 27 fala. Então, era uma pessoa de outra região, que não era judeu, e foi adorar lá em Jerusalém. Isso já é bem interessante, né? Que já existia pessoas de outras regiões que adoravam o nosso Deus. E o anjo disse para ele: vai até ele. E quando ele foi, Filipe foi até esse homem, estava o homem numa carroça, ele diz, né? Lendo, numa carruagem, né? Lendo a Bíblia, lendo o profeta Isaías. Mas o homem não entendia nada. E Filipe, correndo do lado assim da carroça, disse: tu compreende o que tu tá lendo? E ele disse: como eu vou compreender se ninguém me explicar? O que isso quer dizer para nós? Como que as pessoas vão entender a palavra de Deus se ninguém explicar? É necessário que alguém explique. E foi o que Filipe fez. Filipe se assentou do lado do eunuco, explicou a palavra e no mesmo dia o eunuco foi batizado. Quando a gente continua a leitura ali, a gente vê que o eunuco foi batizado. Então, é isso que muitas pessoas precisam, né? Para entender a Bíblia, alguém que ensine. Próxima pergunta.
Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Então temos uma maneira correta de estudar a palavra. Não é assim só pegar a Bíblia e ler? Ou pegar a Bíblia assim, botar o dedo, é isso aqui que é pra mim, o que tá dizendo aqui? Não. Vamos ver então como que se estuda a palavra de Deus? Lucas 24, 27. Lucas, também no Novo Testamento, depois de Mateus, depois de Marcos, vem Lucas. Lucas 24, 27. 24 é o número grande e o 27 é o versículo. Lucas 24, 27. Eu já retorno a fazer a pergunta de novo pra gente lembrar. Lucas 24, 27. A pergunta é: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? 24, 27 nos responde que a maneira correta de estudar a Bíblia é: e começando por Moisés, ou seja, lá em Gênesis, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao que o seu respeito constava em toda a Escritura, todas as Escrituras. Ou seja, a Bíblia, nós não podemos pegar um versículo e daquele versículo, ou até mesmo daquele capítulo, ou de uma parábola, fazer aquilo como doutrina. A Bíblia, ela se auto-explica, ela se auto-interpreta, e ela, por si só, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela é só um livro. Embora a Bíblia tenha 69 livros, se eu não me engano, ela é como se fosse um livro só, falando da nossa história. A Bíblia conta a tua história, a minha história. Como assim a minha história? A história da humanidade. Como fomos criados. O porquê eu existo. Qual é o meu papel nessa terra? Depois que eu morrer, eu vou para onde? O que Deus quer da minha vida? Será que é certo eu casar? Será que é certo eu não casar? Será que é essa pessoa que Deus quer para mim? Então ali a Bíblia é um manual de vida para nós. E a Bíblia, ela é num todo, eu não posso pegar só o Novo Testamento como base para minha vida e nem o Antigo Testamento apenas como base para minha vida. A Bíblia num todo, ela é importantíssima para qualquer fase da nossa vida, para qualquer situação da nossa vida. A Bíblia é um só livro e ela auto se interpreta. Então a maneira correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Ou seja, nós estamos estudando hoje justamente sobre a Bíblia, é o nosso primeiro estudo. E nós já abrimos vários textos aqui para estudar sobre a Bíblia. Então é assim que se estuda, a gente pega um assunto, hoje eu vou estudar sobre o casamento. E desde Gênesis até o Apocalipse, eu vou lendo o que diz sobre o casamento. E assim eu vou ter a plena certeza sobre tudo que a Bíblia fala sobre o casamento. Essa é a forma correta de estudar a palavra. Agora, nós vamos para a próxima pergunta. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Então temos um grande benefício, estudar as Escrituras. E eu sou prova viva desse benefício. Que benefício é esse? João 5,39. Que benefício ganham os estudantes da palavra de Deus? João 5,39. 5 é o capítulo, tá? Que é o capítulo, é um número grande, né? Gente, eu falo assim porque tem muitas pessoas que não conhecem a palavra ainda, tá? E eu creio em nome de Jesus que vocês vão compartilhar esse vídeo. Vocês vão compartilhar esse vídeo com mais pessoas, em outros grupos, páginas, grupos de WhatsApp, né? E esse vídeo, em nome de Jesus, vai chegar para pessoas talvez que nunca nem pegaram uma Bíblia na mão. Então, eu tô explicando que a Bíblia, o capítulo, o livro aqui, João,
tá? E o capítulo é um número grande, tá bom? E o versículo são os números pequenininhos. Nós vamos abrir agora em João 5, versículo 39, que diz assim: qual é o benefício que ganhamos estudando a Bíblia? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem tá falando aqui? Quem é o mim? Jesus. Jesus. Passa lá. Os meus bichos, gente, essa casa aqui é uma bicharada. Tem 3 gatos e um cachorro. Opa, uma cachorra. Então, mas vamos voltar aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus falou para nós examinar as Escrituras. Examinar a Escritura não é só ler, passar os olhos por cima. Por exemplo, quando a gente vai ao médico e a gente chega no consultório médico e o médico tá lá escrevendo assim, escrevendo, e mal te olha e te passa uma receita e pronto, toma, vai embora. Do que adiantou essa consulta? Nada. Porque ele não te examinou. Agora, se é um médico que olha os teus olhos, a tua garganta, os teus ouvidos, asculta, né? Não é escuta, é asculta. Eu aprendi isso esse tempo. Asculta o teu pulmão, né? Ele fez um exame. Ele pede exame, se necessitar, exame de sangue, exame de urina. E isso é examinar, é cavocar, é estudar. Né? Não adianta a gente ler a palavra sem antes orar, porque temos que orar toda vez que abrimos a palavra. Por que orar? Porque a Bíblia é o único livro que o autor pode estar do nosso lado, nos dizendo o que ele queria dizer com esse texto, que é o Espírito Santo, né? Então, Jesus disse que é pra gente examinar a Escritura. E qual é o benefício? A vida eterna. Porque elas mesmas, as Escrituras, testificam de Cristo. Então, esse é o benefício. Que benefício, né? A vida eterna. Agora, que outro benefício prático podemos ter ao examinar a Bíblia? João 8:32, um pouquinho para frente, que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a gente examinar a palavra, a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. E não é verdade? Quando conhecemos a palavra de Deus, nos libertamos de várias coisas, né? Muitas pessoas estão no mundo por aí fazendo e acontecendo. Muitas delas presas e algemadas a vícios e acham que são livres. Mas, na verdade, livre é quem não tem vício nenhum. Eu não preciso levantar e fazer tal coisa porque eu sou viciada. Eu não preciso de alguma motivação para viver que seja porque geralmente o viciado ele tem aquela coisa de para viver eu preciso do meu vício. E não, quem tem Jesus tem tudo. E ele sim é liberto. Agora, quem está no mundo é acorrentado. Então, o mundo prega que quem está na igreja está acorrentado. E não é verdade. Nós é que somos livres em Cristo. Não temos vício nenhum. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Porque eu sei as consequências daquilo que eu vou fazer. Continuando. Quem inspirou os profetas ao escreverem a Bíblia? Segundo Pedro 1:21. Eu não leio a Bíblia porque foram homens que escreveram. Ok, homens escreveram a Bíblia. Pegaram a Bíblia, pegaram um papel, uma pedra na época de Moisés e escreveram. Mas será que foram os homens mesmo, do pensamento deles, que escreveram a palavra de Deus? Uma palavra que dura tanto tempo. Há milênios de anos. Será que foi só homens? Uma palavra que transforma vidas. Se a gente leva qualquer livro para uma cadeia, para uma prisão,
e entrega lá, tá bom, não vai acontecer nada. Agora, quantas vidas foram transformadas por esse livro, pela palavra de Deus? É o único livro que tem poder de transformar. Por quê? Só porque os homens escreveram? Vamos ver em 2 Pedro 1:21. 2 Pedro é lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse e antes das cartas de João. 2 Pedro 1:21, que nos diz assim: porque nunca, aí o profeta ainda fala, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ou seja, homens separados para Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo. Deus só usou a mão do homem, porque Deus trabalha, né, em conjunto com o homem, nos dá essa honra de trabalhar com ele e para ele. Próxima pergunta. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Será que é só o Novo Testamento, só o Antigo Testamento? Quanto da Bíblia é inspirada por Deus? 2 Timóteo 3,16. Lá no finalzinho da Bíblia também. Aqui. Depois ali no meio, mais ou menos, ali das cartinhas de Paulo, né? Das cartinhas não, dos cartões de Paulo. 2 Timóteo 3,16. Quanto da Escritura é inspirada por Deus? Será que é só uma parte? Vamos ver. Toda, ali já começa explicando, né? Já dando a real. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Amém. Glória a Deus. Então, o Novo e o Antigo Testamento, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Não tem não, esse texto aqui foi colocado só por... Gente, não existe isso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Êxodo 31:18. Então, tem uma parte da Bíblia que foi o próprio Deus quem escreveu. Deixa eu ver aqui de novo. Êxodo 31, capítulo 31, 18. Claro, foi copiado depois para a palavra, mas quem escreveu foi Deus a primeira vez. E o homem só pegou aquilo lá e copiou, passou para cá. E as outras páginas não, foram os homens que, inspirados pelo Espírito Santo, foram escrevendo. Agora, essa parte que foi o próprio Deus que escreveu. Êxodo 31, versículo 18, que nos diz assim: e, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, aqui no caso Deus, né, acabou de falar com quem? Com Moisés, ó. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, agora que veio o tchan, escritas pelo dedo de Deus. Então, as 2 pedras dos testemunhos, os 10 mandamentos que nós conhecemos, foram escritos diretamente pelo dedo de Deus, escrito na pedra. Por que na pedra? Porque rocha significa eternidade, ou seja, algo que é para sempre. Agora, penúltima pergunta e está acabando o estudo. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Será? Apocalipse 22, 18 e 19. Bom, Apocalipse vocês sabem, né? É o último livro da Bíblia. E o capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia. Versículo 18 e 19. Será que a gente pode alterar alguma coisa da Bíblia? Vamos ver. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja,
Quem acrescentar algo na Bíblia ou quem tirar algo da Bíblia simplesmente vai perder a eternidade. A gente não mexe na palavra de Deus. A palavra de Deus é tal como ela é. E última pergunta: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então não adianta a gente só ler, examinar e não praticar, né? Então vamos lá. Como são chamados os praticantes? Como que tu vai ser chamado a partir de agora, que tu pegou a Bíblia, tu tá estudando e tu vai praticar? Não, eu vou, dessa vez, eu já tive várias chances de estudar a palavra de Deus. Eu tenho história com Deus, eu tenho uma história com Deus. E dessa vez, em nome de Jesus, eu vou estudar essa palavra. E eu vou ser beneficiado. E eu vou voltar para os pés de Cristo em nome de Jesus. Porque eu sinto que Ele está me chamando. Eu sei que tu está sentindo isso agora. Para agora. Faz uma oração. Pede para Deus te ajudar a continuar esse estudo. Segunda-feira que vem. Na próxima segunda é o segundo estudo. Vamos para a última pergunta, então. Como tu quer ser chamado a partir de agora? Tu, aí, que tá me vendo aí, para que tu vai agora ser praticante da palavra. Apocalipse 1:3. Vamos ver como que tu vai ser chamado a partir de hoje? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Tu vai ser chamado a partir de hoje, tu, aí, praticante da palavra, vai ser chamado de bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a partir de hoje, tu, praticante da palavra, vai ser chamado de bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Muito mais que feliz. Muito mais que feliz é todo aquele que examina e pratica aquilo que aprende na palavra de Deus. Então, hoje foi o estudo. Aliás, esse foi o estudo de hoje. Segunda-feira, nós vamos ter o segundo estudo, tá certo? E vamos ver sobre o que vai ser o segundo estudo? O segundo estudo, nós vamos aprender sobre a beleza da criação divina. Como fomos criados, como os animais foram criados, em quanto tempo tudo foi criado. Como que Deus fez todas as coisas, tá certo? Então eu te convido para participar comigo segunda-feira que vem, no próximo estudo. Talvez o meu marido Paulo esteja aqui do meu ladinho, tá bom? Hoje ele não tá porque ele tá trabalhando, tá certo? Não desiste de Jesus, ele nunca desistiu de ti. Não desiste, não para de ler a Bíblia, não para de estudar, não deixa as coisas do mundo abafar, não deixa a correria do dia a dia tirar o teu tempo com Cristo, não deixa os teus filhos, o teu cônjuge, o teu trabalho, as tuas tarefas, os teus deveres, tirar aquilo que é mais importante para a tua vida, que é Cristo, que é a salvação. Te entrega para Ele. Mas eu já fiz tanta coisa errada. Jesus veio chamar quem? Os pecadores. Ele mesmo disse, ele não veio chamar os justos. Ele veio chamar os pecadores. Ele veio te chamar, ele veio me chamar. Fez muita coisa errada? Então tá certo, é nesse lugar que tu tem que estar mesmo, aos pés de Cristo. É ali que Maria Madalena, ex-prostituta, teve. É ali que João, filho do trovão, teve. É ali que o ladrão que se arrependeu na cruz esteve, aos pés de Cristo. Então te entrega. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos que assistirem esse estudo. Eu peço por misericórdia, Pai, que o Senhor coloque a tua mão santa e poderosa sobre essas pessoas. Pai, por favor, eu imploro pelo sangue de Jesus Cristo. Por favor, Pai,
Ajuda com que essas mensagens sejam espalhadas, porque o tempo está findando, Pai. Jesus está voltando e falta muito pouco para que isso aconteça. E para isso precisamos espalhar o Evangelho. Jesus disse, quando esse Evangelho for espalhado no mundo todo, então virá o fim. Por favor, Pai, nos ajude a espalhar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde. Por favor, nos dê o Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo.